Evangelho de João, capítulo 5. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5. Quem chegou no culto triste só de estar na casa do Senhor já alegrou o coração aqui. É maravilha, né? Maravilha estar na casa do Senhor, né? Que maravilha, glória a Deus. Diz o Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O texto é conhecido, paralítico de Betesda. João capítulo 5, do verso 1 a 9, diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe ali em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Como que chama o tanque, irmãos? O qual tem 5 pavilhões. Neste costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas, e de tempo em tempo um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, o vendo deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua cama e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Quem conhece esse texto aqui? Levanta sua mão para mim te ver. É um texto conhecido. O tema da mensagem de hoje é: o que poderia te parar? Se você viu o tema nas redes sociais, não sei se você se perguntou a si mesmo: o que será que poderia me parar? O que poderia fazer eu não caminhar mais na minha vida, nas minhas caminhadas, no meu objetivo? O que te faria desistir? Porque há tanta gente que tem mais facilidade em desistir do que persistir. Certa vez eu ouvi um amigo meu, um pastor, contando a história de outros pastores que estavam um dia reunidos. E um pastor no meio deles, querendo se parecer mais santo e religioso, disse assim: se um dia minha mulher me abandonar, eu nunca mais prego o evangelho, de vergonha. Aí o outro mais sábio do lado dele diz: se Satanás não tivesse um bom motivo, agora já tem um bom motivo para te parar. Você acabou de dar para ele. Quais os motivos que nós temos dado ao inimigo com a nossa boca mesmo, para que possa nos derrotar? Quais os motivos eu e você temos falado com a nossa própria boca? Se acontecer isso se acontecer assim, eu vou embora da igreja. Se acontecer, eu abandono o casamento. Se acontecer, eu tiro a vida. Quais motivos poderiam fazer você parar? Se você não é daqueles que param, eu quero crer que aqueles que estão aqui comigo, os que estão me ouvindo, são daqueles que persistem, amém? Se você é daqueles que persistem, eu vou mudar a pergunta: qual a razão da sua força? O que te faz ficar de pé? Antes de você responder, estou dando a introdução no texto. Tinha uma certa situação da Dalila ali, agitada pelos filisteus, que eram inimigos do povo de Israel. Ela vivia questionando seu namorado Sansão, a razão da sua força. E ele se esquivava, quase nunca respondia corretamente. Mas um dia, sob apelo emocional e também sensual, ele não suportou e acabou entregando e falando. Qual era a razão da sua força? Ele, deitado ao joelho dela, disse: a razão da minha força são 7 tranças que eu trago na minha cabeça, que não podem ser raspadas, porque eu sou nazireu de Deus, eu sou separado, sou santificado com Deus, eu tenho aliança. Você já conhece a história. Ele adormeceu ali aos joelhos de Dalila. Os filisteus chegaram, rasparam a cabeça de Sansão. E a Bíblia diz, além dele perder aquela força que ele tinha naquele momento, exatamente, a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu de Sansão, pela escolha que ele tinha feito, de escolher romper com Deus e abandoná-lo. E a Bíblia diz que ele ficou sem força e ficou vulnerável, como qualquer um outro homem. Vieram os filisteus, pegaram ele, deixaram ele cego. Ele foi levado para o palácio, virou bobo da corte onde ele estava. Tudo por causa de uma ação errada
que ele perdeu a sua força. Na verdade, a força de Sansão não estava nas 7 tranças, estava na aliança que ele tinha com Deus. E essa história da força não está nas tranças do cabelo de Sansão, e nem muito menos em algo visível. Tem tudo a ver com esse texto que eu li. A força de vontade desse homem ter milagre também não estava nele, e muito menos estava nas águas que eram agitadas no tanque. A força vinha única e exclusivamente de Deus. Nos desenhos animados, aqui eu vou lembrar da pessoal da velha guarda. Samuel não me deixa aqui sozinho, mas uns outros. Vai lembrar do Popeye, lembra do Popeye? O Popeye não podia ficar sem comer, porque ele perdia a força. O Superman todo mundo conhece, tá? Os mais novos também. O Superman já não podia ficar exposto a Kryptonita, que ele ficava. Você entendeu a linguagem desses desenhos? Um não podia ficar exposto a algo que ele ficava fraco, o outro não podia ficar sem algo que ele ficava fraco. O que eu e você temos ficado exposto, que tem nos deixado fraco? Perto do que e andando por onde você tem caminhado, que tem te deixado fraco na caminhada? Vou fazer a pergunta diferente: o que você tem deixado de se alimentar, que tem te feito falta e tem te enfraquecido, e você já não tem a força que tinha? Faça a pergunta novamente: qual a razão da sua força? O que poderia te parar? Tem um texto na Bíblia conhecido, chamado como a Grande Ceia, e nele Jesus ele exemplifica o carinhoso convite do Evangelho, com um jantar, um banquete sendo servido, sendo que quem serviria o banquete seria nada mais, nada menos que o próprio Senhor. E ele faria convites a todas as pessoas, e convidaria para que as pessoas pudessem estar assentado com ele e ter um pouco mais de tempo a sós e ouvir as suas palavras. Mas nesse texto da Grande Ceia, ele convidando as pessoas se esquivavam e davam desculpas tão esfarrapadas, que talvez sejam as mesmas que a gente dá para a gente não seguir a Cristo. E no texto diz que quando Jesus mandou convidá-lo, um disse assim: eu comprei uma propriedade, peço que me dê como dispensado, Senhor. Aí o outro diz: eu comprei 5 juntas de boi, vou ter que testá-los, peço que também me dês como dispensado. E tem um terceiro que diz assim: eu me casei, peço que me dês como dispensado. Eu mencionei essas 3 coisas. É algum pecado? Comprar propriedade é pecado? Comprar junta de boi é pecado? Aliás, é pecado não ter dinheiro para comprar boi, né? É pecado casar? Misericórdia. Não tem pecado algum nessas coisas. Mas aonde estava o erro nessa história da ceia? O erro não estava naquilo que eles estavam fazendo. O erro estava no lugar que ele estava pondo aquelas coisas no lugar do convite, na frente de Deus, colocando na frente das coisas de Deus. Então aquele que queria comprar a propriedade estava dizendo: Deus, o seu convite é maravilhoso, mas eu comprei tanta coisa, eu estou voando agora, os meus negócios, as propriedades, eu não posso, eu tenho outras coisas para resolver. Não dá. O que comprou as 5 juntas de boi está dizendo: Senhor, eu comprei uma casa nova, um carro zero, olha, os sonhos estão acontecendo, eu estou melhorando a produção da fábrica, as coisas estão chegando, eu estou muito preocupado. Não dá para te seguir da mesma forma, colocando o Senhor em primeiro lugar. O outro que casou diz: Senhor, eu iniciei uma família, o Senhor sabe a família, né, Senhor? A família, eu não posso te seguir, peço que me dês como dispensado. Naquele dia, irmãos, aquelas pessoas, aquele 3 grupos de pessoas, mesmo não fazendo pecados grosseiros, naquele dia eles dispensaram o maior de todos os convites. É então que naquela ceia, aquele que estava convidando o Senhor diz: faz o seguinte, então vai pelos valados, já que ninguém quer vir, vai pelos valados e convida os mancos, os coxos, os aleijados, os cegos, os paralíticos, para que encha a minha casa e possa se assentar à mesa comigo. Lembra? O mesmo grupo que está aqui no tanque de Betesda: coxos, paralíticos, cegos. Aquele homem do tanque de Betesda era um homem conhecido naquele lugar. Aliás, ninguém pode ficar 38 anos no mesmo lugar sem ser notado, não é verdade? Mas às vezes a pessoa é notada por muito tempo fisicamente, mas emocionalmente muitas pessoas às vezes são quase invisíveis. Muitas pessoas às vezes são quase esquecidas. Eu quero dizer que aquele homem, 38 anos, estava esquecido por tanta gente, mas Jesus estava chegando dizendo: eu não te esqueci. Talvez você veio a esse culto, você está assistindo agora, talvez você se ache a pessoa mais esquecida de todas, talvez você ache aquele improvável, mas Deus está dizendo: eu não me esqueço de você, eu sei quem você é. E esse texto aqui está de propósito para isso. Aleluia. Aquele homem tinha tudo para
viver daquele jeito, desanimado. Ele trazia consigo algumas dores. Dores físicas por ter que ficar tanto tempo, 38 anos na mesma posição. Mas também trazia dores emocionais, qual o texto menciona. Ele diz: eu não tenho ninguém por mim. Toda vez que eu preciso de alguém, ninguém vem aqui para me colocar. Talvez as pessoas estão por aí, talvez você esteja agora me vendo aqui, ou me ouvindo, ou me assistindo depois, diz: olha, não tem ninguém por mim. Eu quero dizer para você que o Todo-Poderoso sempre te observa, e Ele está aqui para cuidar de você. Ele está dizendo: eu vim aqui, você não está sozinho. Faz 38 anos, Senhor, que eu estou sozinho. Ele diz: não, você não teve um segundo da sua vida sozinho. Eu em todo o tempo estava aqui. Ele trazia com ele dores físicas e emocionais, mas não trazia somente dores. Ele trazia consigo também uma força sobrenatural, que o fazia, mesmo após 38 anos sem nada acontecer, ele falar para si mesmo: eu vou viver um milagre na minha vida, eu vou viver um milagre na minha vida. E as dores emocionais e físicas não foram obstáculos para parar ele, e ele foi um vencedor. E eu aprendo a primeira coisa com esse homem, que ele foi um vencedor, que ele venceu o tempo do seu cansaço. Verso 1 do capítulo 5, você está aí? Diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Quando diz algum tempo mais tarde, é porque Jesus estava em outro lugar antes disso. Jesus, antes de chegar a Jerusalém, ele tinha passado pela Galiléia, estava curando pessoas, estava cuidando de outras pessoas. Então, aquele homem podia perguntar: onde será que Jesus estava enquanto eu estava doente? Ele diz: eu estava cuidando e curando outras pessoas. Talvez seja a mesma pergunta que eu e você façamos: aonde Jesus está? Quando eu estava passando isso, ele diz: eu estava cuidando daquele outro também que estava sofrendo. E eu e você precisamos aprender algo: a colocar a nossa fé e manter firme em Jesus, independente do resultado, porque o tempo faz parte do processo e algo vai acontecer no meio da história. Aguenta firme, tenha fé, espera no Senhor. Assim como Jesus tinha ouvido falar daquele homem, e as outras pessoas também, que ele ficava no tanque, aquele homem também tinha ouvido falar de Jesus. Aquele homem tinha 38 anos só de enfermidade. Quantos anos tinha Jesus quando ele pregava? 33. Então certamente ele ouviu as histórias daquela noite maravilhosa, daqueles pastores lá no campo, da estrela que guiava o caminho, dos anjos cantando. E ele tinha ouvido a história daquele que viria, seria o Salvador, o Messias, o Salvador de Israel. E um dia ele nutriu no coração uma fé, uma promessa. Ele diz: quem sabe um dia a minha dor se cruza um dia com a história do Salvador, e eu possa mudar a minha história. Ele guardou aquela promessa no coração. E um dia exatamente aconteceu isso. O Deus que escreve a história juntou a história daquela dor com o Salvador, como Ele faz com você e como Ele fez comigo há 32 anos atrás. Talvez você foi o ano passado, há 2, 5 anos, a sua dor se encontrou com o Salvador, e Ele pode cuidar de todos. E aquele homem, ele se transformou num vencedor. Ele conseguiu vencer o cansaço da sua espera, porque ele tinha um propósito. Ele diz: eu vou ser curado e não vou desistir. Aliás, aquele homem tinha tudo para viver uma vida de desistente. 38 anos esperando algo. Ele tinha tudo para parar. Ele tinha tudo para estar cansado e reclamar. O que o cansaço produz no ser humano? Primeira coisa que o cansaço produz: falta de força. Ele faz você perder a força. A outra coisa que o cansaço produz, ele produz esgotamento físico, mental e emocional. Você fica a ponto de parar. Na hora que você está cansado, o cérebro começa a falar para você: Senhor, por que você não para? Por que você não desiste de tudo? Por que você não volta para trás? Por que você não diminui? Aliás, de todas essas vozes, talvez diminuir às vezes a gente precisa. Às vezes diminuir a marcha, mas jamais parar. Você sabia que mesmo aos cansados Ele dá força, a Bíblia diz. E a ciência também reconheceu já que mesmo a pessoa quando está cansada, física, emocional e psicológica, mesmo ela estando cansada, Deus dotou todos os seres humanos de uma energia sobressalente, uma energia que fica lá guardada. É como se fosse, na linguagem dos mecânicos, é quando abrisse ali o giclê e tivesse o segundo tempo, diz: agora vai correr o carro. Deus dotou todo mundo assim. Todas as pessoas estão acessíveis. Mas quem pode partilhar dessa energia? Aqueles que têm um propósito, como esse homem.
Esse homem foi um vencedor do seu próprio cansaço, porque ele tinha um propósito, um objetivo definido. Ele disse: eu vou ser curado. A diferença de estar daquelas pessoas que têm um propósito e daquelas que não têm é a força que Deus dá na hora mais difícil. As pessoas que têm propósito, ela tira a força da onde não tem. É diferente daquelas que não têm ideal nenhum e ela se perde pelo caminho. As pessoas que têm propósito, têm objetivos, são sofredores. Eles sofrem dores, mas são eles que são sofredores e são vencedores. Ele vence as suas dores, ao invés de ser reclamadores, ao invés de reclamar das suas dores, eles são superadores, superam as suas dores. São essa força que estão nos atletas. Quando eles estão vendo a linha de chegada, já não está mais aguentando, os tendões não estão aguentando, o cérebro não está aguentando, a sede está chegando, mas ele olha para o pódio e diz: eu vou chegar, eu vou ser o campeão. E ele tira a força da onde não tem, no final da linha. É a mesma força que tem com os atletas. Quando mesmo machucado, está chegando no final do campeonato, o jogador importante está machucado, diz: eu não posso ficar fora. E ele treina mais pesado naquela semana, diz: pode pôr, técnico, me pode pôr para jogar. E ele põe para jogar, fica o tempo inteiro no canto do jogo, do campo. E de repente vem uma bola, a bola do jogo, a falta, o pênalti, ele diz: dá para mim. E ele tira a força da onde não tem e faz o gol da partida e ganha. Ele tirou força da onde não tinha, superou a dor. Superadores. É a mesma força que tem os empresários quando vê a sua firma quase falir, e ele ora, de repente Deus dá uma ideia para ele, sentado na sua mesa, quase indo à falência. Ele diz: eu vou reunir a minha equipe, chama todo o pessoal, diz: olha, eu estou junto com vocês, vocês estão comigo, nós vamos levantar essa firma novamente, e recomeça do zero e põe a firma para frente. Essa mesma força esta está nas igrejas, lotando as igrejas, lotadas agora. Está naquelas pessoas que estão me vendo agora, nos idosos, nas crianças, que mesmo sendo grupo de risco, ficam orando, pregando a palavra, lendo a palavra. Essa semana eu estive fazendo visitas. Eu sei que a gente não pode estar muito em contato com os idosos, mas alguns estavam enfermos. E eu cheguei e bati na casa de alguém, a pessoa saiu. A hora que eu entrei na casa daquela pessoa, a Bíblia estava do lado, a televisão ligada, escutando a palavra. Eu disse: ô minha irmã, como você está? Eu disse: eu estou no Senhor, pastor. Eu estou aqui firme, com saudade da igreja, mas eu estou firme no Senhor. Essa é a força da igreja. Essa força está dentro das igrejas lotadas, está na vida daquelas pessoas, de vocês, de pessoas como vocês, que mesmo passando enfermidade, dificuldade, falta, tribulação, ataque, não se rende e não se entrega ao cansaço. São essa força que está nas pessoas. São essas pessoas que um dia estarão vestidas de branco, e os céus receberão todas elas, e um dia ouvirá: quem são esses vestidos de branco? E aquele que está no trono dirá assim: esses são aqueles que vieram de grande tribulação e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora ele assiste no templo e serve ele dia e noite, e a sua mão os guarda. Eles não mais passarão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor estarão sobre eles, porque aquele que está no meio do trono os apacentará e os levará às águas, às fontes das águas da vida, e limparão dos seus olhos toda lágrima. Vale a pena esperar no Senhor, vale a pena superar a fraqueza, o cansaço. Aquele homem venceu o cansaço, aquele homem venceu também a religiosidade. O texto aqui menciona, quando João, de propósito, menciona que Jesus entrou pela porta das ovelhas. O verso 2 diz assim: ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem quantos pavilhões? Irmão, o que tem a ver esses detalhes todos na história? Se tirasse esses detalhes da história, a história continuaria bonita, continuaria ou não? Por que será que João falou aquilo? Tudo na palavra tem uma razão. E esse homem venceu a religiosidade da época, e nós temos que vencer também. Quando João menciona exatamente essas palavras, porta das ovelhas, Betesda, 5 pavilhões, ele estava dando uma lição para aqueles homens judeus religiosos que estavam naquela época. Ele estava dizendo: sabe esse homem que 38 anos está aqui e você não nota ele, você não tem compaixão dele? O sumo pastor, o bom pastor, entrou pela porta das ovelhas porque tinha uma das suas ovelhinhas perdidas para salvar. Foi isso que Jesus fez isso comigo, quando ninguém notava e conhecia eu e você. Ele entrou para a porta da minha história, da sua história, só para me resgatar, eu e você. Que amor grande. O templo naquela época tinha 12 portas. Tinha a porta das águas, tinha a porta do monturo,
Ele tinha a porta das ovelhas e tantas outras. Jesus poderia ter escolhido qualquer porta, mas Jesus escolhe a porta das ovelhas de propósito, para dizer: eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Ele queria entrar para a história dizendo assim, ele mesmo fala: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entre por Jesus nessa noite, salve a sua história, a sua vida nessa noite. O nome daquele lugar era Betesda. Betesda quer dizer casa da misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta de duas palavras: miséria e córdia. Miséria fala de pobreza, miséria fala de não merecimento. Córdia fala de coração, de pessoa. Então, misericórdia, pessoa sem merecimento. Nós éramos essas pessoas, nós éramos como esse paralítico. Por nossos pecados nós não merecíamos nada. A Bíblia diz que eu e você estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Mas aprove Deus olhar para mim e salvar e limpar a mim e a você. E Jesus não tinha só aquele lugar para ir. A Bíblia diz, começa falando que ele tinha uma festa dos judeus para ir. Mas quando Jesus olha eu e você, ele deixa qualquer alegria, qualquer festa. Não tem coisa mais feliz para Jesus do que ir buscar um daqueles que estão perdidos. E ele vai na casa da misericórdia salvar e buscar aqueles que tinham perdido. O amor de Deus não é lindo? E quando ele menciona os 5 pavilhões, ele estava dando um tapa de pelica ali, João, em todos os judeus da época. Porque 5 era exatamente o número dos livros mais importantes para os judeus. Era o livro da Torá. Quem já ouviu falar da Torá? A Torá era os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós chamamos de Pentateuco. Mas a Torá era a Bíblia da época. E era importante mesmo. Mas para eles era tão importante que estava acima das pessoas. A lei era tão importante que aquela lei fria era mais importante que as pessoas que sofriam. E João estava dizendo: olha, vocês ficam apegados à lei. Eu estou dizendo para vocês ficam apegados aos 5 livros da Bíblia. Enquanto esse homem sofre, você fica apegado à Torá. Mas está chegando alguém aqui que está acima da lei. Está chegando aqui alguém que é a própria palavra. E ele vem para salvar, e vem para mudar a história, quando vocês não fazem nada com as suas leis. Ele estava dizendo: religiosidade não adianta de nada. Não adianta você ir à igreja, lotar as igrejas em qualquer dia. Não adianta você ir cultuar a Deus se no dia a dia a sua vida e prática não pode agradá-lo. Não adianta você fazer da sua presença um presente a Deus se no dia a dia as suas palavras, a sua mente, o seu coração não teme a Deus. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória. A Bíblia chama eu e você para não viver de religiosidade fria. A religiosidade não pode salvar ninguém. Aquele homem venceu a religiosidade da época, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, que mudou o seu jeito de andar. Aliás, ele não conseguia andar, e Jesus mudou a sua história. Quantos daqui não conseguiam andar mais na vida? Quantos daqui já estavam com a vida torta, toda quebrada? Só eu, só aquelas pessoas? Quantos estavam aqui sem saber para onde ir? Jesus me encontrou você. Mudou a sua história, mudou o meu jeito, o seu jeito de andar. Aquelas pessoas que encontraram o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Jesus, nunca mais é o mesmo. Além dele vencer o cansaço e a religiosidade, ele venceu também as suas enfermidades. Está lá no versículo 3, vamos lá. Nesse costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Irmão, vocês já aprenderam comigo que toda vez que você encontrar na Bíblia alguma doença, você tem que dizer assim: ó, eu era um desses. Ou talvez você diz: eu ainda sou. Porque Jesus veio salvar os doentes. Porque os sãos não precisam. Lembra do versículo? Eu vim salvar os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E aqui tinha coxos, cegos, paralíticos. Mas pastor, eu nunca fui cego, eu nunca fui paralítico, eu nunca fui coxo. O que tem a ver esse texto? Cego daquilo que é bom. Sabe aquela pessoa que está no casamento, mas ela acha que o casamento já não é bom? Sabe aquela pessoa que olha tudo à sua volta é ruim. A família é ruim, os amigos são ruins, a cidade é ruim, a igreja é ruim, tudo vai mal. Você já viu aquelas pessoas que um lugar quando é abandonado, ou uma pessoa é abandonada por alguém, e depois de muito tempo você encontra aquele lugar que foi abandonado, e aquela pessoa, e aquele lugar está melhor, aquela pessoa está melhor. Aí a pessoa que abandonou, decepcionada, ela diz: ah, eu era feliz e não. Fala arrependida, porque abandonou algo que estava julgando não ser bom. Tem uma história que eu gosto de contar aqui,
de um homem que já estava decepcionado com o próprio sítio, porque o sítio havia dado muito gasto, só estava dando gasto a manutenção. Ele diz: olha, eu preciso arrumar um jeito de vender isso. E ele não conseguia arrumar comprador. E ele teve uma ideia. Ele era amigo do poeta Olavo Bilac. E ele diz: eu já sei, esse meu amigo é bom com as palavras. Eu vou pedir para ele que ele possa redigir um texto, eu possa publicar, quem sabe eu posso vender o meu sítio. Ele vai e pede ao amigo, o amigo conhecia o sítio, diz assim: meu amigo, não faça isso, seu sítio é lindo. Ele diz: só me dá gasto, eu não aguento mais, eu não suporto mais, para mim não é mais o mesmo sítio. O poeta, com muito contragosto, senta e começa a redigir o texto. Ele diz: vende-se linda propriedade, que no seu entardecer são banhadas por correntes de água. Ao amanhecer você pode acordar com o barulho dos pássaros a cantar, onde a sua casa ela é rodeada por lindas, frondosas árvores, e as suas áreas dá para você ver o sol nascer. Vende-se linda propriedade. Feito o texto, passado 2 meses, o poeta novamente encontra o sitiante que estava querendo vender e diz: aí, meu amigo, vendeu o sítio? Ele diz: de maneira alguma. Mas o que houve? Ele diz: depois que eu li o anúncio que você fez do meu sítio, eu estava vendo aquilo que eu estava perdendo. Você entendeu a história? Muitas das vezes, para a gente ver aquilo que nós possuímos, vamos precisar emprestar olhos alheios para que possa olhar aquilo que nós estamos jogando fora. Quantos cegos daquilo que é bom está aqui hoje, nessa noite? Quantas pessoas estão tentando jogar algo fora que você diz: não é bom, não é bom. Deus está dizendo: olha, o que você tem, muita gente queria ter. Quantos coxos? O que é coxo, pastor? Coxo era uma pessoa que vivia mancando. Tem um versículo na Bíblia que diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando ficareis em dúvida? Até quando ficarei mancando? Sabe aquela passagem, a pessoa fala assim: ei, deu mancada, hein? Ou seja, você duvidou, você não é verdadeiro. A pessoa coxa é uma pessoa indecisa, nunca toma posição, omisso, nunca reage nas coisas que precisa, vive sempre deixando que o outro resolve. Ele não é verdadeiro consigo mesmo, nem com as pessoas, muito menos com Deus. As pessoas já não conseguem acreditar nele. Quantos coxos indecisos temos nessa noite aqui? Paralíticos. Paralíticos são aquelas pessoas que não conseguem caminhar. Quantas pessoas que vivem com a vida impedidas de andar, arrastadas. Paralíticos não vão muito tempo longe. Eu não estou dizendo de paralíticos de físico. Agora eu não estou falando de maneira pejorativa. Estou falando aqui exemplificando espiritualmente. Quantos paralíticos espirituais? A sua vida não sai do lugar, algo impede eles de romper, vive andando em círculos. Aliás, tem um texto na Bíblia que fala de uma mulher paralítica. A Bíblia diz que tinha uma mulher que vivia encurvada, 18 anos, a Bíblia diz assim, e sobre ela tinha um espírito de enfermidade. Não era uma doença qualquer, existia um espírito sobre ela. Quantas pessoas andam com a vida arrastadas, já não conseguem caminhar, e sobre ela tem uma opressão maligna. Se diz: ah, pastor, vira essa boca para lá. Irmão, é melhor que você identifique hoje. Você que me ouve, é melhor que você identifique hoje, porque está aqui alguém que pode curar a sua cegueira daquilo que é bom. Está aqui alguém que pode curar você que é indeciso e não consegue tomar decisões. Está aqui alguém, o Todo-Poderoso, que consegue libertar você da paralisia que você não consegue caminhar na sua história. Quem quer ser curado nessa noite? Ele venceu o cansaço, venceu a religiosidade, venceu as próprias enfermidades, ele venceu a dúvida. O verso 3, a parte B do versículo diz assim, o verso 3: e havia ali enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. Sabe o que Jesus conseguia ver? Que mesmo aqueles homens todos enfermos, doentes, com dificuldades, ele ainda esperava, eles ainda criam. Sabe que Deus consegue ver nessa noite você sentado, diz: olha, mesmo ele passando, mesmo ela passando tudo que ela está passando, ela ainda crê, ela ainda espera. A Bíblia diz que ele é aquele que galardoa aqueles que têm fé. A Bíblia diz que se você buscar, ele vai deixar ser achado, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra. E ele consegue encontrar e contemplar fé no meu, no seu coração. Aquele homem venceu as dúvidas, mas venceu os seus porquês também. Ele tinha alguns porquês no coração que ele tinha que vencer. E nós vamos aprender isso. Verso 5. Capítulo 5, verso 5. Estava ali um homem inválido. Havia 38 anos. Quantos anos, irmão? 38. Jesus, o vendo deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Irmão, esse homem respondeu uma pergunta que Jesus não perguntou. Jesus perguntou para ele: queres ser curado? Jesus não perguntou por que ele não era curado. Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus faz a mesma pergunta para mim, para você hoje. Você quer mudar o seu casamento? Você quer mudar a sua história? Você quer abandonar os seus vícios? Você quer abandonar o seu gênio? Ele pergunta para você e ele espera que você responda correto. O texto não menciona se aquele homem era paralítico de nascença. O texto não fala. Só fala que 38 anos era doente. Faz quanto tempo que você sofre? Quantos meses? Quantos anos? Nesses 38 anos de sofrimento, quantas pessoas você culpou? Quantas pessoas você apontou, diz: olha, é por causa dele, é por causa dela. Se você fosse amigo desse homem, dissesse: rapaz, por que você está assim? A Bíblia não menciona o que foi. Tem pessoas que ficam paralíticas porque alguém um dia o empurrou, porque alguém um dia por um acidente de moto, de carro. E pessoas assim, se passarem a vida inteira culpando e julgando, elas nunca saem daquela situação emocional que elas estão dizendo: é por causa dele, é por causa dele. Eu conheci um amigo assim, que ele me encontrava e dizia: sabe por que eu estou assim? Por causa daquela igreja, por causa daquele pastor. Eu dizia: não fica assim, não fala isso. Eu falo para você a mesma coisa. Pessoas, igrejas, trabalho, marido e mulher, são tudo imperfeito como você é. A igreja é imperfeita também. Perfeito é só aquele que é dono da igreja. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, servindo Deus que é perfeito, amém? Você também tem imperfeições. Então saiba admitir as próprias feridas. Ninguém é curado daquilo que não admite estar doente. Vou repetir: ninguém é curado daquilo que não admite estar doente. Admita hoje as suas próprias feridas. Jesus não está perguntando aquilo que você está passando. Ele não está perguntando o quão é difícil você sair disso. Ele está dizendo: você quer ser curado. Ele não está pedindo para você falar: não, Deus sabe o que é, está difícil, é muitos anos, eu já mudei muito. Ele diz: não, você quer ser curado. Não importa quão difícil seja, eu tenho poder para mudar a sua história. Eu tenho poder para apagar os seus pecados. Eu tenho poder para poder você parar com os seus vícios, mudar o seu casamento, mudar o coração do seu esposo. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, reconheça. E agora eu caminho para o fim. Esse homem, além de vencer o seu cansaço, a espera, além de ele vencer a religiosidade, as suas próprias enfermidades, além de ele vencer as suas dúvidas e os seus porquês, ele venceu antes de chegar no final da história. A parte mais importante, ele venceu antes de acabar tudo. Olha o que o texto diz no verso 8 e 9. Verso 8 e 9 do capítulo 5. Diz assim: então disse Jesus: levanta, pega a tua cama e anda. Imediatamente aquele homem foi curado, pegou a sua cama e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmão, tem tudo a ver esse tempo dos 38 anos. Esse homem estava aquele tempo todo sem falar com ninguém. Talvez nunca ele abriu a sua vida para ninguém. E ele queria ser curado e encontrou Jesus para expor sua vida. Mas essa história marcada dos 38 anos não está por acaso. A palavra de Jesus. Eu gostaria que você pegasse um verso comigo. Está lá em Deuteronômio capítulo 2, verso 14. Deuteronômio capítulo 2, verso 14. Aleluia. Deuteronômio 2, verso 14. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que diz aí, ó. Os dias que eles caminharam de Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zerete foram quanto? 38 anos, até que aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do acampamento, como o Senhor lhe jurara. Irmão, essa data aproximada dos 40 anos é de propósito. Aqui fala do tempo que demorou para que as pessoas saíssem do deserto. 38 a 40 anos. Eles mediam-se assim porque era um tempo de uma geração. As gerações dos moços mais jovens entraram na terra prometida, mas os mais velhos reclamões ficaram no deserto. E Deus aqui estava dizendo através daquele homem aqui, desse paralítico, dizendo: olha, você já está há muito tempo, 38 anos doente, é muito tempo, não é, irmãos?
A gente fica 1 ano, 2 anos, a gente já reclama, não é assim? Diz: Deus, aonde o Senhor está? O Senhor me abandonou. Será que o Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo? 38 anos aquele homem ainda cria, ia naquele tanque e dizia: um dia Deus vai ver um milagre. E Deus estava dizendo para ele assim: olha, porque você guardou essa fé no seu coração, porque você já estava no fim da sua história. Deus está dizendo para muitas pessoas que estão sentadas me assistindo: olha, já faz tempo que você tem vivido do jeito que você vive, já está no final da sua história. Ninguém se aproximava de você, mas eu me aproximei de você agora, no final quase da sua história, para te salvar, para mudar a sua história. Quanto tempo você tem caminhado do jeito que você tem caminhado? Você já acordou no meio da noite pensando que ia morrer? Você já acordou, não? Eu me lembro que no começo da minha conversão, eu dormia ainda no quartinho, do lado do quartinho do meu irmão. E eu, início na conversão, de repente parece que algo estava me sufocando, e eu sabia que era o próprio inimigo que queria tirar a minha vida, irmãos. Eu tinha plena certeza, eu comecei a ficar sufocado, eu via tudo que estava acontecendo, eu sentia, eu não estava sonhando, eu sentia a falta de ar, eu queria gritar, a voz não saía, eu estava desesperado, dizia: eu vou morrer. Eu dizia: Jesus, a voz não saía, até que de repente na ânsia, no grito, eu disse: Jesus. E a minha mãe levantou e disse: o que foi, Marco? E eu, sabendo que ela não ia entender, disse: nada, mãe, volta a dormir. Mas eu deitei agradecido mais uma vez: Senhor, o Senhor me salvou 2 vezes. O Senhor me tirou quando eu tinha 16 anos, e agora o Senhor guardou mais uma vez a minha história. Você já esteve ao fio da morte. Você já esteve ao fio da morte. Talvez você não sabe quantas vezes Deus te livrou de acidente. Talvez você não sabe quantas vezes Deus guardou você de tantas coisas que iam acontecer. Ele está dizendo para muita gente aqui, aqueles que estão me ouvindo: você estava quase no fim da história. Eu entrei na sua história só para te salvar. Entrei pela porta das ovelhas para buscar você, ovelha perdida. Eu busquei você, entrei na casa da misericórdia, parei toda a festa para ir atrás de você. Eu vim salvar você nessa noite. Tem pessoas precisando desse Salvador aqui. Tem pessoas, fica de pé onde você está. Você pode orar junto comigo, porque aquele homem estava no final da história dele, mas ele encontrou Jesus. Que maravilha você poder encontrar Jesus. No capítulo 5, da onde a gente estava, tem um verso que diz, no verso 14. Olha que diz João 5,14. Olha que diz. Olha o recado que ele dá. Verso 5,14 diz assim: mais tarde, aquele homem foi curado, foi embora, ele foi com a cama debaixo do braço. Jesus pega a sua cama e anda. Ele andava com a cama debaixo do braço. E aonde alguém encontrava ele, dizia: por que você está com essa cama? Diz assim: eu era aquele homem que ficava aqui prostrado, eu era aquela pessoa que não conseguia caminhar, eu era aquele que tinha o casamento todo conturbado, eu era aquele que tinha uma vida de viciado, eu era, mas aquele homem um dia me chamou, mudou a minha história e me construiu novamente. A cama era um prêmio para ele contar a história do testemunho, para dizer que não era por causa dele, mas era por causa de Jesus. Você pode estar bem de vida hoje, a glória dele. Você pode estar curado hoje, a glória dele. Você pode estar mudado, a glória dele. A cama sempre é para exemplificar tudo o que ele fez. E Jesus dá um conselho para ele. Depois de um tempo ele encontra ele no templo. Olha que maravilha, irmão. Depois daquele homem, ele encontra Jesus. Olha aqui, 5,14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais. Está dizendo: olha, você teve a sua chance nessa noite. Você que está aqui ouvindo o Evangelho, você teve a sua chance nessa noite. Quantas pessoas numa noite como essa perdem a vida? Eu não estou falando para te assustar. Como seu pastor, eu estou falando para te alertar. Você que me ouve aí na sua casa, eu não estou falando para trazer pesar ao seu coração. Ninguém sabe como a gente está por dentro. É uma veia entupida que pode parar o coração, não é isso, doutor? Basta só entupir aqui a veia, um pouco mais de gordura, não é isso? Acabou. É um fio de prata. Sumiu. O que foi de repente? Mas ele estava lá no culto. Quanto tempo eu e você temos mais? Quanto tempo você vai passar continuando pecando naquela história sua? Muda a sua história. O Salvador está estendendo a salvação nessa noite. Muda o seu coração nessa noite. Se arrependa, se posiciona. Tem um texto na Bíblia que a mulher, chamada a mulher do vaso de alabastro, ela pega o vaso de alabastro, era um mármore caríssimo, e ela pega e está cheio de um perfume chamado nardo puro. O perfume era mais caro ainda, porque era artesanal, tinha que se buscar nas montanhas, e tinha que ali moer, espremer para sair o puro do nardo. Talvez o perfume mais caro que Jesus tenha recebido em todo o seu ministério terreno. E a mulher pega aquele vaso que era muito caro, com aquele perfume muito caro,
ela quebra o vaso, joga o perfume aos pés de Jesus. Ela estava dizendo: não há nada mais caro, não há nada mais valioso para mim do que o dia ter um encontro contigo. Não existe mais nada melhor do que um dia estar aos seus pés, Jesus. Nada, nenhuma viagem, dinheiro, fama, nada, nada, nada é maior e mais rico do que eu estar na sua presença. Você pode estar quebrantado nessa noite. Feche seus olhos onde você está. Tem um texto na Bíblia que diz: o que pode me separar? O que pode te parar? O que pode me separar? Será a tribulação? Será a espada, a nudez, a fome? O que pode me separar do amor de Deus? E o texto mesmo responde: nem o presente, nem o porvir, porque eu estou certo que nada, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que pelo seu sangue nos comprou e nos trouxe de novo, nos tirou do saco de lodo, colocou os nossos pés sobre uma rocha, colocou um cântico em nossa boca, um hino ao nosso Deus. Nós vamos louvar. Você pode agradecer a Deus onde você está.